Oi, gente, boa tarde. Essa semana a gente vai falar aí sobre propósito de vida. Vou convidar aqui a Adriana. Só um minutinho. Esperar ela entrar. Então, essa semana toda, né, de hoje até sexta-feira, a gente vai falar desse tema aí, que é o propósito de vida, esse tema tão comum. Muitas pessoas às vezes têm essa dificuldade de saber o que é propósito, o que é o próprio propósito. Então a gente vai ajudar, né, vocês a ter um pouquinho de clareza sobre isso, como encontrar esse propósito. A gente vai passar exercícios. No final da live, para quem estiver aqui presente, eu vou fazer uma partezinha do mapa numerológico que a gente... Deixa eu convidar aqui a Adriana. Que você consegue ter uma ideia, uma clareza sobre o seu propósito. Eita, não consigo convidar. Peraí. Deixa eu mandar um convite para ela. Peraí, gente. Oi, Dri. Dri, veja se você consegue pedir para participar aqui da live. Eu não tô conseguindo fazer o convite. Por que será? Gente, só um minutinho. Hoje a gente vai falar aqui sobre propósito. Dri, clica aí pra mim fazendo favor nesse botãozinho pedir para participar do vídeo ao vivo. Veja se você tá conseguindo achar aí. Se não, me escreve aqui no chat. Adriana, vamos só um minutinho, esperar a Adriana entrar para participar aqui. Pronto. Agora sim. Tá tendo Tudo um bem? relézinho aqui no computador. Vou deixar só no WhatsApp, no telefone, porque no computador tá demorando Certo. muito. E aí, Maravilha. Oi, Ana. Bom, gente, então essa semana de hoje até sexta-feira, eu e a Adriana, a gente vai falar um pouquinho sobre o propósito de vida, né? Que é um tema tão comum aí. Muitas pessoas têm dúvidas do que é propósito, como que eu descubro meu propósito. Então a gente vai falar um pouquinho. Nós vamos também passar alguns exercícios para casa no final. E no final também, quem estiver aqui ao vivo, eu vou dar um bônus aí de um pedacinho do mapa numerológico para trazer ali uma clareza para você sobre o seu propósito de vida pela numerologia, tá? eu acabei de, Bom, Dri, eu acabei de levar um susto aqui com o meu. eu fiz o da Adriana aqui, ela, nossa, Acabei de levar um bateu, susto. Adriana? Não, tudo, né? Tudo igualzinho, tudo certinho. Não tem nem o que falar. Que legal. Então vamos lá, gente. Então vou me apresentar, né, para quem estiver assistindo a gente pelo Instagram da Adriana. Meu nome é Flávia Zambuja Oliveira. Sou enfermeira, terapeuta integrativa, consteladora familiar e também trabalho fortemente aí com a numerologia e com a astrologia, principalmente com esse foco mais voltado para a carreira.
tá? Dri, muito bem-vinda, gratidão pela participação aí durante essa semana. Se apresente aí pra gente. Meu nome é Adriana Matos, eu sou psicanalista há 10 anos. Há 2 anos que eu venho estudando constelações e toda a inteligência sistêmica. E hoje, por acaso, a Flávia acabou de me falar que eu tenho na minha casa, não sei das quantas, trabalho e propósito de trabalhar com família. E eu trabalho muito com família na clínica, geralmente casais, mãe e filhos. E agora vem assim, começa a fazer sentido alguns movimentos que eu sempre fiz e as pessoas que vieram vindo até mim. Sempre são homens, mulheres, e as questões são sempre família, casal, o eu com a família, o casal com a família de origem. É sempre esses mesmos temas. Uhum, sim. Ali no mapa, né, tá tudo escrito, né? E quando a gente abre e vai compartilhando, a pessoa, nossa, realmente faz todo Faz sentido. sentido. Então, para quem ficar aqui até o final, gente, eu vou fazer aqui um pedacinho do mapa numerológico para trazer ali, pelo âmbito da numerologia, qual é o seu propósito, né? E aí vocês vê aí se faz sentido para você. Mas antes da gente chegar nesses exercícios que vai ficar para o final, lá no final também a gente vai dar um exercício para casa, para vocês trazerem aqui para amanhã, né? Vai ser bem interessante. Então, fica aqui com a gente até o final, que tem bastante coisa. Então, para a gente introduzir esse assunto, Dri, fala um pouquinho, né? O que na sua visão é propósito de vida e por que é importante a gente se conectar com esse tema? Durante a nossa vida, nós vamos passando por situações e logo no início da nossa vida de estudante, a gente cria um propósito que é mais para o ilusório, né? Não é o real. A gente cria um propósito de vida que é sempre grandioso. E aí esse propósito de vida, às vezes é aquilo que existe, é uma razão pela qual eu vou existir. É uma forma que eu dou sentido à minha vida. É uma forma com que eu contribuo e que eu sou vista por aquilo que eu faço. Que eu sou reconhecida. Que eu almejo alcançar alguma coisa e servir a outros. Então, o propósito de vida é qual o sentido da minha vida? Por que eu estou aqui? Hoje é muito comum, faz um bom tempo já, que você ouve os adolescentes, jovens adultos, falarem, eu não tenho, eu sinto um vazio muito grande. Para que eu vou estudar? Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou fazer aquilo? Esse vazio é a falta desse propósito. E esse vazio já é tratado na clínica do vazio, na psicanálise, como o grande mal do século. As pessoas perderam propósitos, perderam crenças, então ficam centradas nos medos, ficam centradas no não saber para que eu sirvo, para que eu estou aqui, eu não sei fazer nada. E essa toda a parte sombra que tem do propósito. E aí você quando nega, quando você não adquire uma clareza, porque você entra numa obscuridade no seu propósito, você entra nesse vazio, você entra nessa falta de ter o que ser e ter o que fazer. Tudo que você faz não faz sentido para você. Então, o propósito é o que te dá sentido, é o que te traz para a vida, é o que vai te fazer movimentar, é o que vai te levar para a ação, é o que vai cercar as suas escolhas para chegar num caminho, um caminho onde você cerca as suas escolhas para chegar num objetivo. Esse objetivo, ele tem que ser visto antes, porque é ele que vai te dar o caminho, é ele que vai pautar as suas escolhas, as suas renúncias. Quando a gente
eu estava falando com a Flávia que nós estamos em momentos opostos na vida. Porque eu, aos 21, eu me casei, tive filhos, e por 20 anos o meu propósito era ter família, filhos, organizar isso bem-sucedido, porque era uma dor minha. Com 40 anos, eu me voltei e criei um novo propósito. E esse novo propósito foi o quê? Profissionalização. Tudo que eu deixei. Eu estudei, fiz faculdade, pós-graduação, fiz cursos, me mantive ocupada, mas eu não me profissionalizei. A minha vida estava toda em cima de família, construção de uma família, organizar uma família. Aos 40 anos, eu saio dessa família, eu saio de um casamento e o meu propósito se transforma o profissional. A minha família existe, mas eu tenho o profissional em primeiro lugar. A família, ela está lá, já está montada, organizada como eu queria. Não como eu queria, mais ou menos, mas está lá. Agora, meu propósito é o quê? Alcançar a parte do profissional que ficou abandonada. E a Flávia, ela inverteu. Ela foi primeiro para o profissional e agora ela está caminhando para a parte familiar. Então, é assim, Exato. o propósito não é estático. Ele muda. Ele muda todo momento conforme você vai fazendo novas aquisições, novas renúncias, você adquire novos saberes, você vê coisas antigas se transformarem, você vê o presencial ir para o digital, e você tem um novo propósito. Quando você tira o seu negócio do digital e leva para o presencial e leva para o digital, você tem um novo propósito, um novo desafio. E aí você vai criando em cima disso uma série de formas de alicerçar esse seu propósito para poder ele ser nutrido. E aí crescer. E aí quando ele cresce, nada faz com que você fique ali. Você pode jogar ele para outros lugares e ir aumentando esse propósito, dividindo esse propósito com outros. É o que as pessoas fazem toda nessa área hoje dos grandes players de suficiência, de alta performance, de conhece-te a ti mesmo, de alavancar negócios milionários. As pessoas vão mudando seus propósitos e fazendo isso. Uhum, sim. E às vezes eu percebo assim que muitas pessoas às vezes chegam em sessões, né, com essa dúvida, com essa sensação de vazio, né? Isso tá tão comum hoje, esse vazio existencial, né? Essa busca por um propósito, que às vezes as pessoas acham que propósito é algo muito grande, né? Algo megalo, Megalomaníaco, enfim, não. que às vezes exige certificados e diplomas, acha que quem tem propósito, às vezes é crença mesmo, né? Baseada ali, principalmente nas questões familiares, o que a sua família acredita. Então, às vezes, acha que a coisa tem que ser muito difícil, e não é nada disso, né, Adriana? Não é. Então, você vai estar mais perto da gente do que a gente imagina. Nós estávamos falando agora há pouco que a Flávia até citou uma frase, como é que é a frase mesmo, Flávia? Frase do Jung, né? Onde observe quais são seus medos, né? Que o Jung fala uma frase assim: aonde reside os seus medos, ali está o seu talento. Então, observa quais são os seus maiores medos, aquilo que você percebe que te trava. O negócio, você coloca ele tão grande que você coloca ele na frente que vira um muro e você não consegue transpor. Aquilo ali diz muito sobre um talento que você tem. Então, observa quais são os seus medos. E uma das formas que a gente tem de olhar e de criar esse propósito é exatamente olhando para esse medo. É quando você tem uma ideia fixa
E às vezes aquela sua ideia fixa de propósito, ela é, na verdade, muito fraca para ser um propósito. Ela é mais uma projeção de algo que você viu ou de algo que você trouxe de alguém. O seu mesmo pode ser o seu mesmo pode ser muito simples. Eu estava dando exemplo vou dar um exemplo de uma pessoa que criou seus filhos e que os filhos saíram de casa, casaram, o marido também já está estabelecido, aposentado. Essas pessoas, essa mulher, ela vem com qual o propósito de vida dela? Acabou o propósito de vida dela, ela acabou, ela morreu, e ela fica nesse vazio. A gente fala que é a síndrome do ninho vazio. Esse propósito dela é muito simples. O que ela fazia de bom, né? Pelo que ela é lembrada? O que ela pode ensinar para outras pessoas? O que ela tem que pode servir para uma outra causa? Ou que servindo a ela mesma, ela serve a outros. Então, é um propósito de vida. Ah, ela costurava muito bem. Dona Aninha costurava muito bem. Costura muito bem. Ela pode começar a ensinar a costurar. Ela pode ir para o digital ensinando a costurar. Que ninguém sabe costurar hoje em dia. Ah, ela fazia bolo para uma cor de louco. Ela vai para o digital. Você fala ela faz uma associação perto da casa dela, monta um grupo de mulheres para fazer crochê. Então, assim, ela vai criando um propósito. O propósito não precisa ser multimilionário. O propósito ele tem que servir a você e você estando bem com aquilo que você está fazendo, você passa para outro. Tem uma pergunta, né, que você pode fazer para você mesmo. Então, assim, o que é que você teve de experiência na sua vida, independente do que você viveu, mas o que é que você teve de experiência na sua vida que você pode servir a outras pessoas usando esse talento? Então, como a Ana comentou, nossa, eu sei costurar. Quanta gente, hoje em dia, pouquíssimas pessoas não prega fazem um botão. isso. Com a costura, hoje em dia tem aqueles produtos, eu esqueci até o nome, mas que você faz bastante coisa com costura ali, bolsinha, porta, tudo quanto é coisa. Isso é tão legal. Aquilo ali você pode criar uma marca, associar uma marca por trás daquilo. Às vezes foi a sua avó que te ensinou a costurar, então de repente por trás dessa costura existe uma memória afetiva. Aí de repente pode colocar o nome da sua avó e levar essa habilidade que hoje pouquíssimas pessoas fazem, servindo outras pessoas, tanto de maneira onde você receba por isso, ou inclusive de maneira voluntária. Por exemplo, trabalho em associações, levar esse seu servir para aquelas pessoas que às vezes sentem que não tem mais o que fazer nessa vida, como, por exemplo, às vezes idosos em casas de repouso. Imagina você levar ali essa habilidade sua para um grupo de idosos numa casa de repouso. Então, você está servindo com o seu talento pessoas que já perderam, às vezes, a esperança de viver. Né? Porque o propósito... Porque o propósito, ele modifica de acordo com etapas da vida. Sim. Né? O que você tem como propósito, você pode ver uma criança com o propósito de guardar o dinheirinho ali que ela ganha para comprar um certo brinquedo. Ela tem um propósito, ela está fazendo, ela tá articulando como conseguir aquilo, ela tem um propósito para aquilo. Ela quer ganhar um livro, ela quer comprar um brinquedo diferente. Então, ela vai juntar, ela vai arrumar formas daquilo ali encaixar para ela chegar num objetivo comum. Isso não é da noite para o dia. Como eu falei para a Flávia aqui, eu fui encontrar isso em mim depois de 40 anos. Veio com a psicanálise e hoje eu vejo muito mais forte com a sistêmica, com a inteligência sistêmica, a terapia sistêmica. Eu vejo que para mim está muito mais forte.
E foi o que me está me dando força para sair do presencial e ir para o digital. Então, aí tem uma série de medos que eu tenho que ir contornando para poder começar a entrar nesse caminho do digital com tranquilidade. Aí eu tenho que ver todas as... por que eu estou aqui, o que isso faz de sentido na minha vida, qual retorno isso me traz, como eu vou colocar isso para frente, isso me faz feliz, é uma escolha consciente, eu tenho direção e eu tenho clareza sobre essa escolha. Eu sei onde eu estou e eu sei o meu ponto B, onde eu quero chegar com aquilo. Então, o meu propósito, ele não é somente ganhar dinheiro. O meu propósito é me colocar numa nova situação com aquilo que eu gosto de fazer, com aquilo que eu me identifico fazendo e com isso levar para outras pessoas. Outras pessoas. Hoje é individual, mas eu estou descobrindo um novo caminho, que é um propósito meu, que é reunir grupos, que é dar curso. E aí vem uma coisa que me liga lá atrás com a minha formação primária, que é professora. Então, essa minha forma de explicar... Então, eu tenho isso muito forte em mim. Porque eu vou explicar, sim, é como eu explico para os meus pacientes, é como eu trago eles para a realidade. A sistêmica está me dando a possibilidade de ser mais clara nisso, através dela, que a sistêmica traz essa clareza, e isso alavanca a psicanálise. Então, as pessoas falam assim, o que tem a ver um com o outro? Tudo. Jung, a transgeracionalidade de Jung, a forma simbólica de Jung, é um psicanalista, era parceiro de Freud, e os dois só se separaram por discordância do simbólico e do real. Então, os dois são psicanálise. E trazendo para a prática, Dri, né, as pessoas que estão assistindo aqui, como que a gente pode, que dicas a gente pode trazer aqui, além das que a gente já comentou, de como que a pessoa descobre, como que eu descubro o meu propósito? Acho que essa é a grande pergunta. Que dicas que a gente pode trazer aqui? A gente já trouxe a dica do medo, né? Então, primeira dica aí, observe os seus medos, que onde está o seu medo também reside os seus talentos. E aí o que você precisa fazer é trabalhar esses medos, olhar para eles, ressignificar esses medos. Seja com psicanálise, seja com autoconhecimento, com constelação, com Theta Healing, enfim. Mas pegar esse medo, como se diz a professora Lucelena Galvão, da Nova Acrópole, enfim, tem palestras maravilhosas e ela fala muito do medo no seguinte sentido. O medo, ele não vai deixar de existir para você agir. Então, o que a gente precisa fazer com o medo? Porque o medo é apenas uma emoção básica. O medo é apenas uma emoção básica, que ela existe para você se lembrar de que você precisa se sentir seguro. O medo, ele é uma emoção de sobrevivência, né? Ele vai vir de qualquer jeito. Então, o que você prefere? Pegar ele e colocar na sua frente te travando ou colocar ele atrás de você te empurrando, né? Então, isso é uma fala da professora Lucelena. Então, pegue o seu medo, que ali reside o seu talento, e coloque atrás de você para te empurrar. E vai com medo mesmo, porque não vai deixar de existir para você agir. Outra coisa que eu gosto muito de passar, né, orientar os meus clientes olha para a sua infância. Lembra lá da sua infância, o que você mais gostava de fazer? Você vai observar um padrão de coisas que você gosta de fazer. E isso tem muito a ver com seus talentos. Tanto os seus talentos natos, né, da sua característica interna, porque aí outros talentos a gente também vai adquirindo ao longo da vida, né, Adriana? Mas olha também para a sua infância, tá? O que mais, Dri, você traz de dica aí? É basicamente você se observar em reflexão. Basicamente é isso. É você fazer uma lista
concreto, escrever, né? A gente não escreve, a gente não internaliza. Então, uma coisa que é meu, que eu só consigo internalizar escrevendo. Só ouvir não vai, então eu escrevo. Então, escrever o que eu gostava de fazer que eu parei de fazer, o que eu faço bem, o que as pessoas falam de mim que eu faço bem ou que eu faço bem a alguém quando eu faço aquilo. O que as pessoas... Isso, o que as pessoas me identificam. Não, fulana que faz isso, fulana é daquela, é muito boa nisso. E aí você fica assim, nossa, eu sou boa nisso, e nem sabia que eu era boa nisso, porque é tão natural para mim, que para mim eu não sou boa. Para mim, eu ser boa, e a gente não percebe, né? eu ser boa naquilo, eu ter desenvolvido aquilo e adquirido. Mas não, eu já tenho aquilo dentro de mim tão forte, e é só eu desenvolver um pouco. Aí eu vou colocar as minhas paixões. E aí também entra aquilo que eu sempre quis fazer e nunca fiz. Porque geralmente por trás disso tem um grande medo. O que eu sempre quis fazer e nunca fiz? O que eu nunca fiz? Por que eu nunca fiz? O que hoje... hoje eu já fiz tanta coisa na minha vida, eu estou sem um novo propósito, eu estou sem... Nossa, eu me aposentei, não tenho o que fazer. Nossa, tá tão chata a minha vida. Nossa, eu amava tocar, eu amava cantar, mas eu nunca cantei profissionalmente, porque eu tive que trabalhar. Meu pai falou, você tem que fazer faculdade, trabalhar, ganhar dinheiro, não vai cantar. Então, eu acho que agora é hora de eu cantar, né? De eu entrar num grupo de canto, de eu começar a fazer um instrumento, formar uma banda. Eu comecei... Você sabe que é um sonho que eu tenho? É uma das coisas que eu tenho muita vontade de fazer, de ter uma banda. Eu sempre me... Só que assim, na minha banda eu sou a baterista. Por incrível que pareça, ontem eu ainda passei aqui na frente de uma escola. Passei, eu vi que tinha curso, né, para bateria. Passei, aí eu falei, vou voltar lá e vou perguntar, né, quanto que é a mensalidade e tal. Aí dei ré, voltei, perguntei. E já vinha assim, né? Ai, meu Deus do céu. Tipo, a minha criança ali, toda. Mas Então é isso. Porque às vezes está muito perto. Porque... Às vezes está muito perto de você e você não está ouvindo a si mesmo. É muito fácil você... O ruído, né? Nós temos ruídos mentais que a gente fica ouvindo o que eu tenho que fazer, o que é sobrevivência, o que esperam de mim, o que precisa ser feito, por que eu tenho que fazer isso que eu não gosto, mas eu tenho que fazer porque eu tenho que viver, eu tenho que pagar a conta. E mesmo quando eu tenho que fazer tudo isso, eu posso me colocar na posição de transformar aquilo ali para que aquilo se transforme em um propósito. O pipoqueiro, na frente da minha faculdade, quando eu tinha 22, 23 anos, ele tinha uma barraquinha de pipoca. O propósito dele era formar os 3 filhos na faculdade, pagando. E ele fazia pipoca dia inteiro na frente da faculdade. E ele formou os 3 filhos. Quando ele acabou de formar os 3 filhos, foi uma história que veio agora louca na minha cabeça. A gente chegou para ele e falou assim, seu Dito, olha, isso já tem 30 anos, eu tô lembrando. Seu Dito, e agora? Qual é a grande visão da vida do senhor? Ele falou, agora eu quero a minha chacrinha. Aí ele ia fazer para comprar, mudou o propósito dele. Então, assim, qual o seu propósito? Todo mundo precisa ter um propósito de vida para continuar vivendo. Todos precisam ter alguma coisa que te impulsione, que te faça acordar e sorrir. Alguma coisa que te fala, não, hoje vai dar certo. Hoje eu vou fazer. É o motivo para agir, né? A motivação. E isso você só vai fazer se observando. Olhando ao seu redor, se questionando, questionando as pessoas. E você também adquire do nada. Porque, de repente, você pode estar num lugar e alguma pessoa te apresentar um propósito em comum e você embarcar nesse propósito e transformar ele seu.
Então, não o nome propósito ganhou uma proporção muito pesada para as pessoas. É como se ela tivesse que inventar a lâmpada para ter um propósito digno. É como se ela tivesse que fazer uma nova Apple, né? Uma nova Microsoft. Coisa grandiosa, né? Igual a gente Não estava precisa. Você pode ser só aquela pessoa que reuniu mulheres no seu bairro para ensiná-las a ler. Porque você sempre quis ser professor e você sabe ensinar. Você ensinou seus filhos a ler. O propósito pode ser pequenininho. Pode ser a pipoca do seu dito para formar os filhos e depois comprar a chacrinha dele. Então, assim, observação e vontade de olhar para você. É isso. Não existe pílula mágica. Existe observação e se olhar. E querer um propósito. Que não adianta eu enfiar a goela abaixo um propósito em você. Você tem que querer. Exato. Você tem que querer estar nesse propósito. A gente precisa tomar muito cuidado também em estar vivendo a vida do outro, né? Isso também é muito comum. Às vezes você tem muito amor ali pelo seu pai, pela sua mãe, que às vezes você está vivendo uma vida que eles gostariam que você tivesse vivido, que eles gostariam de ter vivido. E não é Mas será que é isso que você quer? Às vezes você está fazendo isso por uma lealdade cega a eles ali, né? Tá que às vezes no fundo a gente pensa, né? Não, se eu deixar de fazer isso, lá no fundo pode ter uma crença, né, inconsciente. Ah, minha mãe não vai gostar de mim, minha mãe vai isso, minha mãe vai me abandonar, meu pai, né? Então, olha para isso, né? O que você está fazendo hoje é realmente algo que você escolhe para você ou é uma expectativa, né, de outras pessoas, principalmente pai e mãe, que a gente ou aquela figura, né, que criou a gente, que a gente tem muito amor, né, muita lealdade a eles. Também é importante observar isso. Porque daí a maioria das questões do vazio vem disso, tá? De você fazer aquilo que esperam que você faça. Não ser seu, ser de outros. E não importa quem seja esse outro, tá? Você pode fazer isso apenas estando acompanhando uma outra pessoa. Aquela situação do para pertencer, eu vou aderir a uma ideia. Eu vou seguir regras, eu vou seguir formas de pensar, formas de viver para pertencer. Esse pertencimento, para fazer parte, muitas vezes eu me anulo, porque eu quero fazer parte de um grupo, eu quero fazer parte de um lugar, e aí eu me anulo. O vazio também vem daí. Também. É o que o Bert chama de manter a consciência na inocência, né? Porque para sair do movimento de não fazer parte de algo que esperam de você, para você sair desse movimento e fazer algo que você quer, você vai precisar sair de um lugar de inocência e ir para um lugar que talvez você se sinta culpado. Negra. Você vira a ovelha negra. Esse lugar de culpa, ele dói. Mas é onde tem o crescimento, é onde você consegue se conectar e ir de encontro com você, com esse algo que você sente, nossa, isso aqui é meu, aqui tem um talento meu, eu quero viver isso, eu quero fazer isso. Então, muitas vezes, para ir para esse movimento, você vai sair de um lugar de inocência ao qual você se sente parte, de um lugar de uma tribo, para um lugar de culpa. Então, esse lugar de culpa, para você ir de encontro ao seu propósito, muitas vezes ele vai existir. Vai. Mas fica com ele mesmo, né? Vai trabalhando isso, porque para esse movimento da saída daquilo aqui, do inocente, para ir para o seu propósito, essa culpa pode vir. Lembra que isso é
natural, vai vir mesmo, assim como os medos. O medo é uma emoção básica de sobrevivência, ele vai vir. A culpa também, para eu sair do movimento da zona do conforto e ir para um movimento que é meu, vai virar culpa também. Porque muitas vezes você vai precisar deixar de fazer parte de determinados E grupos. fazer parte dói. Parte, Não fazer parte dói. Dói. É o movimento da culpa, né? Ah, aquela culpa, nossa, minha mãe vai ficar sofrendo, a minha mãe não vai gostar. Então, isso Os faz amigos parte não me da maturidade. apoiam, ninguém me vê. Aí quando você fala assim, ai, ninguém me enxerga, ninguém me vê, eu não sou visto, eu não sou ouvido. Porque você está num lugar, assim, você está no lugar que você se coloca. Se você quer pertencer, alguma coisa sua ficou para trás. Porque para pertencer, nós precisamos abandonar algumas coisas nossas. E você pode pertencer a um novo grupo a partir daquilo que você está ansiando, daquilo que você está almejando fazer. Você deixa uns e ganha outros. Você não só perde, você também ganha, né? Pode demorar um pouco de você achar esse lugar de ganho, mas você também ganha. E geralmente você não perde perdido. Você só se afasta um pouco para você poder crescer um pouco. E depois você olha com amor para aquele lugar e você pode voltar àquele lugar. Você não precisa se distanciar e nunca mais voltar. Mas o nosso propósito é o que vai fazer esse movimento de sair e ir. Ah, não, eu vou... Ah, minha mãe quer que eu faça administração de empresa. Tá, e o que você quer fazer? Eu quero fazer cinema. Eu quero tocar violão no barzinho. Tá, então assim, dá para tocar violão fazendo administração? Dá. Então, agrega os dois propósitos, porque o propósito da sua mãe é uma coisa que é para a vida e é uma segurança. É dela querer você seguro. Eu falava isso para os adolescentes. Dá para você conciliar o que você quer com aquilo que você acha que vai te dar segurança? Um plano A, B, C, D. Você não pode ter só o plano A. Você tem que ter outros planos na vida. Porque ao longo da sua vida você vai precisar preencher necessidades diferentes e aí você vai colocando propósitos novos e propósitos diferentes. Então você vai acabar chegando num momento da sua vida que você vai precisar ter os seus propósitos organizados. Ah, eu já fui isso, eu já fui aquilo, eu já fiz isso, já fiz aquilo, mas o que eu quero fazer agora é isso. Aí é uma nova etapa de vida, um novo propósito. E importante também não criar muita, igual você falou aí, né? Importante ter outros planos. Eu também sinto que sim. Porque, por exemplo, quando eu fui fazer faculdade, eu só tinha um plano, que era, gente, não tem nada a ver com o que eu faço hoje, que era ser piloto de avião. Eu não tinha um plano B. Então, eu coloquei tanta expectativa, tanta energia naquilo, que quando o resultado foi não, né? Quando eu não passei naquilo, o tombo também foi grande demais, né? O tombo da frustração. Então, também tome muito cuidado com aquilo que a gente joga muita energia. Então, assim, é importante a gente ir também com mais leveza. Sentir aquilo que eu quero fazer, mas mantenha a cabeça aberta, com flexibilidade, para olhar outros pontos de vista, olhar novas oportunidades, experimentar coisas diferentes. Se a gente fica muito obsessiva numa ideia, isso pode gerar frustração, né? O sentimento de fracasso, frustração. E com isso você, aí sim, perder muito tempo na vida, né? Com uma ideia muito obsessiva. E às vezes aquilo nem é o melhor para você. Porque às vezes por trás disso existe também uma expectativa, né? Outras pessoas, ou algo que eu criei para ser vista, né? Então,
a gente também, o que está por trás, às vezes, de determinadas ideias, que às vezes eu acho que é o melhor para mim. Muitas vezes não, às vezes é uma ideia que você está ali acreditando de uma maneira, às vezes, obsessiva, porque você acredita que através daquilo você vai ser vista e amada pelos seus pais. Uhum. Né? Então, e assim, importante nós temos um inconsciente coletivo que é muito forte. De tempos em tempos, existem propósitos que acabam sendo incomum nas pessoas. De tempos em tempos, você vê os propósitos sendo calcados e organizados nas sociedades. Hoje, as pessoas estão num propósito. Nós tivemos a pandemia. Qual era o propósito central? Não adoecer. Cuidar dos seus para que não adoecessem. Sobrevivência era o propósito em comum. Então, qualquer um que atingisse, que afetasse o meu propósito de sobrevivência, se transformava no inimigo. Exato. E aí acabou a pandemia. E as pessoas ficaram com o medo. E as pessoas estão hoje regendo a vida ainda pelo medo. A criação de um novo propósito de vida pós-pandemia está paralisando as pessoas. O medo paralisa. Paralisa. Aquilo, né? Se você coloca o medo na sua frente, ele te paralisa, ele cria um muro invisível. E aí, hoje, as pessoas falam assim, o que eu vou fazer? Nossa, fiquei 2 anos só dentro de casa. Nossa, tudo acabou. Agora não existe mais nada. Ficou tudo ruim. Volta. Antes. O que você queria antes? Por isso que esse exercício que a gente está falando é tão importante. Ainda mais hoje. Que o vazio está instaurado nas pessoas. Esse vazio de propósito, esse vazio de querer fazer alguma coisa com a vida que você segurou e com a vida que você protegeu. Então, as pessoas elas estão fazendo o quê? Sobrevivendo ainda. Elas não estão pegando, agarrando essa vida e indo. Alguns sim, mas a grande maioria não. A grande maioria só está sobrevivendo, não está fazendo nada com a vida que ganhou. Está levantando bandeiras que não são dela, está fazendo coisas que o inconsciente coletivo está mandando fazer, não está fazendo aquilo que o inconsciente dela e o que a criança dela, o que o adulto nela precisa. E aí é o que? Evolução. Quando eu estou paralisada nisso, eu não tenho evolução. Então você vê, nós viemos de uma época onde a gente estagnou, muita gente cresceu para fora, mas não cresceu dentro. Então, agora aqui dentro, começaram a fazer cursos, começaram a levantar bandeiras, mas dentro dela o propósito ficou morto. E agora está difícil cavar esse propósito. O que eu vou fazer? Interessante você falar. É aquela coisa, o que eu vou fazer com o restinho de vida que me falta, que me cabe? Né? Eu hoje tenho 54 anos. Até pessoas novas também, né, Dri? Até pessoas muito jovens estão muito vivendo esse vazio também. E você falando dessa falta de crescimento interno, olha que interessante, nada é por acaso, né? Pós-pandemia, nós estamos agora em 2023, num ano universal número 7, né? Você somar ali 2 e 2 e 3 dá 7. E o que é o 7? O 7 é o número mais espiritual de todos, né? Era o número preferido de Pitágoras. O 7 é a vibração que te leva para dentro. Então, o que esse ano de 2023 pede? Para cada um de nós olhar para dentro da gente e parar de ficar nesse movimento de piloto automático, nessa simples sobrevivência, mas também nesse movimento de ir para dentro e realmente buscar, através dessas dicas que a gente trouxe aqui, o que eu gosto de fazer,
fazer, quais são os meus talentos, o que que eu faço muito bem, que eu posso servir outras pessoas, por mais simples que seja, como fazer pipoca, né? Assim como a Adri trouxe aqui o exemplo lá do conhecido dela. Coisas simples, não precisa ser nada grandioso. O propósito não tem a ver com diploma, não tem a ver com mestrado, doutorado, pós-doc, não tem a ver com nada disso. Pode ser que sim, sim, claro. Os cientistas estão aí, eles são importantes, eles trazem muitas coisas boas, mas não necessariamente, né? Então, esse ano 7, ele pede para a gente entrar para essa bate-caverna e fazer essa autorreflexão, essa autoanálise. Esse ir para dentro, é o que a Adri falou, que após pandemia, mesmo na pandemia, as pessoas não conseguiram, né, fazer esse movimento interno, porque entraram ali num desespero de sobrevivência, onde o medo prevaleceu. E se a gente pegar ali pelo nosso cérebro, trazendo aqui já um pouquinho da neurociência, 55% do nosso cérebro, ele é destinado à área de sobrevivência. A parte do nosso córtex, né, onde a gente tem ali bilhões de neurônios, que é o que nos diferencia dos outros mamíferos, né, dos primatas, corresponde a coisa de menos de 15%. Então, assim, a gente não está usando essa parte do cérebro nossa, que não é exclusividade do ser humano, mas eu falo assim, em termos de quantidade, que é o que traz para nós essa capacidade de raciocinar, de pensar. Isso sim é do ser humano e a gente não está usando isso. A gente está vivendo como qualquer mamífero, que vive pela sobrevivência. E eu digo que é até pior, porque tem muitos animais que ainda usam muito da habilidade intuitiva, coisa que muitos de nós ainda não usamos. A gente fica tanto no piloto automático que a gente não consegue ter um momento de atenção plena que seja, não precisa nem ser um momento de meditação tradicional, mas um momento de atenção plena, fazer uma comida pensando no que você está fazendo, fazer tudo prestando atenção no que você está fazendo. Isso vai te levar a se conectar com a sua intuição e, consequentemente, com aquilo que faz sentido para você, que é o que te leva no seu propósito. Isso mesmo. Então, e a gente, a gente queima neurônio muito fácil, né? Agora, restabelecer cargas neuronais é difícil. Você precisa de muita atividade física, você precisa de uma boa alimentação, você precisa de bons hábitos, você precisa de boa leitura, você precisa se movimentar, você precisa jogar uma carga bioquímica muito boa no seu organismo. Isso tudo é o que esse vazio se instala. É por isso que esse vazio se instala. Quando você tem a perda de tudo que você conhece, com a perda de todo o sentido de viver. Esse sentido de viver é eu acordar, é eu querer fazer uma compra, é eu querer arrumar sua casa, é querer mudar móveis de lugar. Meu propósito esse ano é fazer uma mudança na minha casa, organizar minha casa toda, mudar meus móveis. É o seu propósito. Meu propósito esse ano é ler um livro por mês. Isso é um propósito. Você vai se movimentar para esse propósito. Então, assim, propósito não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com paixões. Tem a ver com autorrealização. Tem a ver com felicidade, com bem-estar físico, com bem-estar mental. Sim. E a autorrealização ali pelaquela pirâmide de Maslow, né? Quando a gente estuda essa questão do comportamento, ela está lá na ponta, né? A realização pessoal. Aqui na base está a sobrevivência, né? Alimentação, moradia, tudo aquilo que ajuda a gente a sobreviver. E lá na ponta tem a realização pessoal. Então, se você não está conseguindo se realizar pessoalmente, que isso tem muita conexão com o seu propósito, olha para a parte mais... Né? Olha para as partes inferiores da pirâmide. Vai lá na base, que tem a ver com necessidade fisiológica. Você está se hidratando? Como é que está a questão, assim,
da necessidade básica mesmo, de comida, alimentação, sobrevivência. Saúde, Porque física, emocional. Às vezes a pessoa está muito na sobrevivência por questões, dificuldades que está passando, e aí ela não consegue. Né? Se ela está antes de ter a realização pessoal, a gente precisa estar com essa base da sobrevivência, no mínimo, alinhada. Porque senão você não vai ter, como se diz, cabeça para chegar a querer se realizar pessoalmente em alguma coisa. Então, olha para baixo da pirâmide também. É uma dica. Vamos, já são quase uma hora que a gente está aqui falando, Fia. Quase uma hora que a gente está falando. A gente fala. Esse assunto, esse tema rende muito. É gostoso. Gente, então, então a gente deixou aqui várias dicas, né, para você encontrar o seu propósito. E uma dica para você trazer para amanhã. Então, amanhã a gente continua esse assunto aqui. E um exercício para casa, né, que a Adriana já falou. Liste quais são as suas paixões. Aquele projeto que você engavetou, as ideias que você tinha quando você era criança, que você nunca fez, que gostaria de fazer. As suas experiências, aquilo que você sabe que você faz de bom. Ou que você nem sabe que você faz de bom e que você é apontado por fazer aquilo. Perguntando para as pessoas, né? Pergunta para as pessoas mais próximas, para seus amigos, pai, mãe. Faz uma enquete. O que você acha que eu faço de bom? Faz essa pergunta para os outros também. Bem. Vai ser bem. O que eu faço bem? De bom é a pessoa promocional. Né? O que eu faço bem? É mais para o prático. O que você delegaria para eu fazer? Que você sabe que eu faço muito bem. É uma boa forma de você começar a pensar. É uma forma de começar a pensar. É uma forma de você começar a refletir. Quando você pergunta para outra pessoa, você já perguntou para si mesmo. Então você começa a raciocinar sobre aquilo que estava parado e que você não estava falando, que você não estava nem olhando. Obrigada, beijo. Gente, alguém tem alguma pergunta ou alguém tem um interesse em fazer aqui a numerologia para trazer um pouco dessa missão, que é esse clarear o propósito? Quem tiver interesse, escreve aqui no chat, coloca um sim, que eu vou rapidamente aqui fazer o seu mapa aqui pelo software e vou trazer aqui algumas informações que tem muito a ver, tem tudo a ver, aliás, com o seu propósito. Quem quiser, coloca aqui. E se alguém, né, que for ver essa live depois, que tiver esse interesse em saber qual é o seu propósito, tem muito a ver com o nosso, como a gente é, né? Como a gente é em essência, como a gente é em personalidade, qual é a nossa lição, a missão que a gente veio fazer nessa vida. Isso tudo a gente extrai pela numerologia, que é a análise do seu nome completo e data de nascimento. Então, quem tiver interesse, coloca nos comentários aqui, depois que a live ficar gravada, e aí eu entro em contato com você por direct, que eu vou te mandar um áudio, né, Dri? Ver isso agora. É legal. Pode contribuir. Quem tiver interesse, então, em descobrir qual é o propósito, escreve, quero saber meu propósito, aqui nos comentários, que eu vou entrar em contato com você pelo direct, para pegar seu nome completo, data de nascimento. Aí eu vou gravar um áudio e te mandar pelo WhatsApp. Isso é legal. Então, vou fazer isso aí para as 10 primeiras pessoas que tiver esse interesse. Nossa, 10? Que legal! Vou me organizando aí, a gente vai fazer. Dri, então por hoje é isso, né? Mais alguma coisa? Não, só isso. Acho que a gente já até entrou em outras questões já, mas amanhã a gente aprofunda para outro lado. Então, ficar por aqui, senão a gente vai falar os assuntos da semana inteira. Fica aqui 3 horas direto.
Então tá bom, Dri. Beijo. Um beijo. Tchau, tchau para todo mundo. Obrigada. Tchau. Viu para quem vai ver depois. Até amanhã, no mesmo horário do Mesmo meio-dia. bate-canal, na mesma bate-hora. É isso aí. Tchau, Beijo, tchau. Dri. Beijo.